Irmãos queridos, quero agradecer a Deus pela vida do nosso coral. Tem sido uma bênção muito grande no ministério da nossa igreja. Talvez seja os conjuntos mais difíceis de ensaiar, né? 4 vozes, não é fácil, mas Deus tem dado graça e mantido esta obra de pé. E com certeza a tendência é crescer e prosperar, tudo para a glória e o louvor do Senhor nosso Deus. Eu queria convidá-lo, meu querido irmão, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 15, ao versículo de número 18. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 15, ao versículo de número 18. Nós queremos compartilhar com você hoje sobre a preeminência de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, né? O qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio do primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência ou proeminência. Deus nos abençoe nesta palavra inicial. Agora feche seus olhos e faça uma oração, pedindo que Deus nessa noite graciosamente ministre ao seu coração, ao coração da igreja, e sobretudo ele seja exaltado e glorificado nesta reunião. Pai, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de estarmos juntos nesta noite em tua casa para te adorar à medida de tua santidade. Queremos te agradecer por este privilégio que o Senhor está nos concedendo. Pedimos uma bênção especial para esta parte do culto, dá-nos graça, capacita-nos pelo teu Espírito para compartilhar com os teus filhos que se encontram aqui nesse santuário as verdades de tua santa e bendita palavra acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tem a preeminência em tudo. Pedimos uma bênção para os teus filhos, as tuas filhas que se encontram aqui nesta noite, nesse santuário. Rogamos também que esta bênção se estenda para todos os seus familiares e que haja prosperidade espiritual no meio do teu povo. Nós oramos e nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Senhor Jesus Cristo é o personagem principal de toda a Bíblia Sagrada. Hoje pela manhã nós estávamos na classe dos jovens, ali estudando a bibliologia, e nós fizemos um questionário entre as perguntas, né, que nós fizemos naquele questionário estava a identificar Jesus em todos os livros da Bíblia Sagrada. Jesus é o personagem central da palavra do Senhor. E desde Gênesis até Apocalipse você vai encontrar através de profecias diretas, figuras, tipos, né? Relatos históricos, teológicos sobre este ilustre personagem que é o objeto do culto desta noite, já que ele é Deus. Eu queria lembrar aos irmãos que eu já falei aqui nesse santuário, quando estava ministrando a palavra do Senhor, identificando Jesus em cada livro da Bíblia e no grupo de livros também. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Amém, queridos? Em Êxodo é o Cordeiro Pascual, aquele animal que foi sacrificado por ocasião da Páscoa, cujo sangue foi colocado nas vergas das portas dos israelitas,
para que o anjo da destruição, quando passasse pelo Egito, não destruísse quem estivesse ali dentro. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, a rocha que foi ferida, que ele descendentou a ser do povo de Israel. Deuteronômio, ele é o profeta prometido. Em Josué, Jesus é o príncipe do exército do Senhor, né? Juízes é o libertador. Ruth, o parente remidor. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, ele é o rei de Israel, o rei messiânico. Em Esdras e Neemias, ele é o restaurador. Em Esther, é o advogado. No livro de Jó, ele é o redentor que vive. No livro de Salmos, ele é tudo em todos. Em Provérbios, ele é a sabedoria divina. Em Eclesiastes, a razão suprema do viver do ser homem. Viver do ser homem. Em Cantares, é o amado da minha alma. De Isaías até Malaquias, ele é o Messias prometido. Nos Evangelhos, ele é o Cristo. Lá dos Apóstolos, ele é o Espírito. Nas Epístolas, é a cabeça da igreja. Em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega. Então é importante que você, ao ler a palavra do Senhor, você identifique esse ilustre personagem através dos tipos, das figuras, das profecias diretas, do relato histórico e assim por diante. Nesta noite, queridos, eu queria falar sobre a proeminência desse ilustre personagem, baseando a minha palavra no escopo geral da doutrina cristã. Primeiro, eu queria lhe dizer que a palavra proeminente, ou preeminente, significa um ser superior, sublime, nobre e distinto. Isso diz Aurélio em seu dicionário da língua portuguesa. Nós vamos agora procurar, queridos, identificar algumas razões porque Jesus é o número 1. Amém? É o top. É o mais excelente de todos os seres humanos. É a pessoa mais importante da história da redenção do homem. Eu vou lhe apresentar algumas razões nesta noite que apontam nesta direção extraordinária. E Jesus é o número 1, o top, como diz a turma jovem, é o proeminente. Nós lemos um texto que a Bíblia diz no seu final do livro, para que em tudo ele tem o quê? A proeminência. Então a primeira grande razão que eu quero lhe apresentar nesta noite, porque Jesus é uma pessoa proeminente, ou preeminente, porque ele é o Filho de Deus, gerado pelo Pai na eternidade, da mesma essência e possuidor dos mesmos atributos. Amém, queridos? Você tem que olhar para Jesus Cristo nesta noite como Filho de Deus, como o próprio Deus, aquele que é digno de toda honra, toda glória e toda celebração. Lá no livro de Salmo, no capítulo 2, verso 7, o salmista, inspirado pelo Espírito, diz o seguinte: falarei do decreto do Senhor, ele me diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Nós dizemos em teologia que esse hoje é o hoje eterno de Deus. Antes de Jesus ser gerado do ventre de Maria, através do Espírito Santo, ele já tinha sido gerado na eternidade como Filho bendito de Deus, da mesma essência, possuidor dos mesmos atributos, bendito seja o nome do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 5, o escritor sábio diz o seguinte: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez lhe diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Está em João no capítulo 1, o servo do Senhor, inspirado pelo Espírito, ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 19, diz o seguinte: porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Amém, queridos? E lá no capítulo 2, verso 9, ele diz o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3 diz o seguinte: nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Então é certo, é correto a igreja adorar a Cristo, porque Ele é proeminente, porque Ele é o Santo Filho de Deus. A segunda grande razão, meus queridos, porque Ele é o homem perfeito, gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre da bendita Virgem Maria, portanto isento de pecado, tornando-se cordeiro para o seu povo. Agora nós estamos aqui diante de um grande mistério revelado através da palavra do Senhor, né? Que esse ser glorioso, esse Filho de Deus, ele assume uma natureza humana e vem tabernacular conosco, conforme diz a palavra do Senhor. O mesmo texto que fala sobre, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, que é João capítulo 1, verso 1, no verso 14, João ele fala de uma coisa extraordinária que aconteceu justamente na história da redenção, que este verbo pré-existente, ele se fez carne. Amém? E habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, disse João, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então este personagem proeminente, ele é Deus e ele é homem, ao mesmo tempo, bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Veja o relato que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 20. E projetando José isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temos a receber a Maria como mulher, pois que nela se gerou é do Espírito Santo de Deus. Amém? O relato de Lucas vai nessa direção. Respondeu o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. O escritor dos Hebreus diz, meus amados irmãos, o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer para nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja o que Pedro diz: ele não cometeu pecado e na sua boca se achou engano. São João diz o seguinte: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. Paulo disse aos Coríntios o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que eu quero dizer, meu querido, que esse ilustre personagem, distinto, exaltado, proeminente, ele é Deus, mas também ele se humanizou, ele assumiu a natureza humana, que nós chamamos em teologia kenosis. Ele deixa a sua glória como eterno Filho de Deus e assume uma natureza humana limitada no tempo e no espaço. Para quê? Para oferecer a sua vida em resgate da sua alma, para perdoar os meus, os seus, os nossos pecados e os pecados de todos aqueles que creem no seu santo e glorioso nome. Amém? Mas também para ser o paradigma, o modelo
em quem você deve se espelhar para viver a vida cristã deste mundo. Nós estamos sempre à procura de um modelo. A gente vê isso muito na mídia, né? Um personagem importante, ou da música, ou da política, qualquer outro segmento, ele começa a se apresentar com a roupa, com um tipo de cabelo, e geralmente muita gente o imita, né? Mas eu queria dizer para você, meu querido, nesta noite, que Jesus é proeminente, Ele é o homem perfeito, Ele é o modelo, o paradigma para a igreja. Amém, queridos? É por isso que Paulo diz: sede imitadores de Deus. Que Deus viveu entre nós? Jesus Cristo. Amém? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É verdade que os obreiros da casa do Senhor, os pastores, os ministros, né, são colocados por Deus como modelos também. Mas é um modelo que a gente deve guardar as devidas precauções, porque os irmãos certamente, muitos se viram, talvez no pastor da igreja: eu sou um pobre, miserável, pecador, salvo pela graça de Deus, o verdadeiro modelo. Aquele a quem você deve seguir os passos, a maneira de viver, é o nosso bendito Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Todo cristão deve se parecer com Cristo. Aliás, a palavra cristão significa pequenos cristos. Quer dizer, a pessoa, ao olhar para um cristão, deve ver nele a glória de Deus. Deve ver Jesus Cristo pelo seu viver, pelas suas palavras, seus compromissos, as suas ações, seus negócios. Não precisa ninguém andar com a camiseta dizendo: olha, eu sou crente em Cristo. Nem usar um boné ou uma bandana, né? Aqui mostrando. Não precisa não, irmãos. É só viver conforme o modelo deixado pelo grande mestre, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas deixa eu lhe dar outra razão da proeminência de Cristo. Meu querido, a Bíblia diz que Ele é o Senhor da igreja e o Rei do universo, bendito seja o nome do Senhor, estando todas as coisas sujeitas à sua soberania. Eu sei, meus queridos presbíteros que estão aqui nesta bancada, queridos irmãos, que hoje não está fácil de ver. Me parece que o problema número 1 da nossa sociedade brasileira é a questão da violência. Nós estamos com medo, nós estamos assustados. Mas deixa eu dizer para você nesta noite que o Senhor da igreja, amém? O Senhor, o Rei do universo, tem tudo sob o seu controle. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O crente, ele pode andar com tranquilidade, porque ele tem a Jesus como seu protetor, como aquele que o guarda, e ninguém mexe, ninguém toca no servo de Deus, a não ser que ele autorize, porque ele é o Senhor da igreja e o Rei do universo, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Deus está preocupado com as mínimas coisas da nossa vida, meu querido. E se você de fato é um crente, uma pessoa que nasceu de novo, é um servo do Senhor, saiba que Deus está com a sua mão sobre você, bendito seja o nome do Senhor, e ninguém toca, ninguém mexe. Pode ser que Deus, a sua soberania, permita que alguma coisa de mal nos aconteça, mas para o nosso bem. Porque nós não estamos isentos de dificuldades também não, viu, irmãos? Eu já fui assaltado, mas foi uma lição que Deus me deu. E eu sei. Fui na unidade médica ali do Cristo,
Ele vinha com o celular novinho, não tinha nem pago ainda. Quer dizer, comprei módicas prestações do cartão de crédito, tudo sob controle, viu? Eu compro, mas pago, meu irmão. Cuidado em comprar e não pagar. As minhas finanças estão controladas, bendito seja o nome do Senhor. Só vou até onde eu posso ir. E eu vinha, um cidadão de bicicleta, vinha sozinho, olha, o cara de bicicleta parou assim, nem puxou a arma, foi só levantar a camisa, tinha lá uma pistola automática, cabo de madrepérola. Ele me disse, me deu o relógio, me deu a carteira, me deu o celular. E eu tranquilamente entreguei para ele o celular. Eu digo, olha, eu tenho 40 reais no bolso aqui, pega. Aí ele esqueceu de levar o relógio e levar a carteira com meus documentos. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém mexe. Mas Deus queria me orientar ali, dar alguma lição para a minha vida. Irmão, Deus, Jesus governa a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Amém? Deus está cuidando de você, meu querido. Deus é maior do que os Estados Unidos, a Rússia, a China, a União Europeia, a Barack Obama, a Dilma, seja lá quem for. Ele é o Senhor da igreja e o Rei do universo, bendito seja o nome do Senhor. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, disseram o seguinte: é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, Kyrios, Adonai, Yahvé, Senhor do universo, controla tudo, irmãos. A Bíblia diz que Ele que criou, Ele que sustenta todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Nada foge do controle absoluto de Deus. A sua vida, os seus problemas, a sua dor, a sua dificuldade, elas são conhecidas de Deus. Ele vai dar um final feliz, louvado seja o nome do Senhor, porque você é crente em Jesus Cristo. Vós me chamai mestre, Senhor, e dizer bem, porque eu sou, disse ele, em João 13:13. Veja o que Paulo disse aos Filipenses: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, diz a Bíblia, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. A qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eles combaterão contra o cordeiro, falando dos inimigos da igreja, que é a besta, o dragão, a besta, e o falso profeta e a grande Babilônia. Eles combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão também os que estão com ele, chamados santos e eleitos, benditos seja o nome do Senhor. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí Pedro diz que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Amém? Este é o seu Senhor, é o seu Salvador. Nada acontece na vida de um crente por acaso. Tudo é ordenado ou permitido por Deus.
seja paciente, acredite, vá em frente, porque Jesus está no controle, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele continua no barco. Pode ser que aparentemente ele esteja dormindo, como aconteceu na experiência no mar da Galileia com aquele discípulo, né? Mas ele está com o olho aberto e o olho fechado, como eu gosto de dizer, cochilando, mas o olho aberto, ouvindo o seu clamor: mestre, nós estamos perecendo. Ele levantou-se com a sua autoridade de Senhor e de Rei e disse ao mar bravio da Galileia: cala-te e aquieta-te. E as ondas se acalmaram e o barquinho chegou em paz ao seu destino, louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, vamos confiar mais em Jesus. Qual é o seu drama? Eu sei que todo ser humano tem um drama, né? O ser humano é uma coisa muito linda, coisa muito preciosa, foi feita a imagem e semelhança de Deus. Deus tem um interesse muito grande pelo homem, Ele está preocupado com o homem, quer abençoar o homem. Quando eu falo homem, também é a mulher, homem no sentido genérico. Que a palavra Adão, Adão era homem e mulher. Meu querido, então, as lutas, as dificuldades da sua vida, talvez o horizonte sombrio, você não vê nenhuma luz no fim do túnel, mas eu queria desafiar você, nessa noite, você levantar os olhos para o céu e contemplar o seu Senhor assentado no seu trono de glória, regendo o universo, governando com a sua grande autoridade. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? O salmista disse em certa ocasião: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Jesus é proeminente, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui nesta noite, porque Ele é o único redentor do ser humano. Deu a sua preciosa vida para salvar o pecador perdido. Coisa maravilhosa, né? Irmãos, o drama do homem é o drama ocasionado pelo pecado. Pecado de Adão, aquela simples desobediência, né? Mas se você olhar com os olhos da Bíblia, o Espírito de Deus, você vai perceber que aquela falta foi muito grave, que foi um insulto, um desprezo à ordem de Deus. E aquele pecado arrastou Adão para o afastamento de Deus e toda a sua descendência. O homem, em geral, está morto em seus delitos e pecados. Todos pecaram, disse Paulo, e destituídos estão da glória de Deus, todos sem exceção. Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas ele dá uma grande notícia para a igreja nesta noite: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Nós vamos hoje celebrar a ceia do Senhor. Esta ceia é um símbolo memorial da morte redentora de Jesus no Calvário. Esta morte que libertou a sua alma das garras do pecado, da morte, e lhe deu vida e vida eterna. Louvado seja Deus. Veja o que diz a Bíblia referente a esse ilustre personagem nesta questão. Ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmãos, não existe mais nada grave, nada mais grave diante de Deus do que o pecado. O pecado, ele fere a santidade de Deus. O pecado sempre é um ato de rebelião contra Deus. É um ultraje da sua santidade, e tanto faz pecadão como pecadinho, viu? Porque a gente pensa: não, Deus só está preocupado com pecado de assassinato, de adultério, de roubo,
pecado é hediondo. Não, meu querido, Deus, Ele não tolera o pecado em todas as suas dimensões. No boletim que eu estou escrevendo sobre o livro da Bíblia, você vê a história de Uzá, um jovem que foi designado para acompanhar um carro de boi que estava levando a arca da aliança de um lugar para outro. O carro tropeçou, a roda bateu em alguma pedra, alguma coisa, e inclinou, e a arca ia caindo, e o rapaz segurou aquela arca e foi fulminado por Deus. Puxa, que coisa, né? Mas Deus foi tão pesado naquele juízo. Será que Deus tinha razão para polir aquele pecado? Irmãos, ali estava tudo contrário à palavra de Deus, porque quem poderia levar a arca eram só os levitas, e a arca tinha 2 varais nas suas laterais que eles botavam nas costas, 4 homens, 2 na frente, 2 atrás, e os varais sobre eles levavam a arca desta maneira. Deus determinara que fosse assim. E quem sofreu as consequências foi aquele rapaz. Perdeu a vida prematuramente numa ação de juízo de Deus. Isso mostra, irmãos, a hediondez do pecado aos olhos de Deus. Falar da vida dos outros é pecado, viu? Estou falando você contar uma história verdadeira, né? Aí é outra coisa. Um comentário diferente de falar da vida dos outros. Dom de línguas ferinas, sangue de Cristo tem poder. Que era o pecado de Isaías, talvez, profeta de Deus. E diz a Bíblia que aquele homem, quando ele viu o Senhor, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Talvez o profeta gostasse de contar piada de crente, ou falar da vida alheia, ou mentiria aqui, ou mentiria acolá. Irmãos, pecado é pecado. Mas a Bíblia diz, Jesus aqui perdoa pecados, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é o grande advogado, é o redentor, é aquele que está sempre disposto a perdoar quando a pessoa reconhece o pecado e confessa. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessar e deixar alcançará de Deus o quê? A misericórdia, porque Jesus já pagou o preço dos meus, dos teus, dos nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor, né? Mas deixa eu ferir mais essa questão, a gente tem um tempinho, né? Deus trata os pecados dos crentes aqui. Está me ouvindo? Eu repeti. Deus, vou dizer o contrário, Deus não vai tratar de pecado de crente lá na eternidade, não. Aqui se faz, aqui se paga. Isso para crente. Para descrente, aqui se faz, aqui se paga, ou com certeza na eternidade. Paulo diz: os pecados de alguns homens se manifestam antes do juízo e outros depois. Então é possível o indivíduo passar incólume, fazendo o que não presta aqui, mas quando fechar os olhos aqui neste mundo, acordar, aí já está debaixo de uma condenação que não tem mais o que fazer. Mas o crente é diferente, porque ele já foi liberto do pecado. Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, mas Deus trata os nossos pecados aqui, viu, irmão?
Então não guarde pecado no coração. Errou, corra para os pés de Jesus. Jesus, eu pequei. Tenha misericórdia, me dê graça, para que eu não venha pecar novamente. A palavra de Deus diz: 7 vezes cairá o justo, e 7 vezes o Senhor levantará. Porque ele é filho. E se é filho, o tratamento é diferenciado. Mas deixa eu contar um pouquinho mais. Já está no penúltimo item da mensagem, em relação a essa questão do Redentor, né? Amém, irmãos? Este dom que Deus dá ao pecador perdido, porque o salário do pecado é a morte, disse Paulo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Diz a Bíblia lá, Jesus em certa ocasião, falando para os seus contemporâneos, ele disse o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Veja o que Pedro disse, discussando diante das autoridades israelitas da época. Ele disse: sem nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens em que devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Você crê em Jesus? Diga amém. Você ama Jesus? Amém. Né? Porque Ele é o Salvador, é o único Salvador. Qual o problema da igreja da maioria? Olha, não sei nem se é a maioria, porque o islamismo está enchendo o mundo de adeptos. O problema da igreja da maioria aqui no Brasil, porque ela apresenta a Jesus como Filho de Deus, está correto? Mas ela apresenta a mãe de Jesus, Maria, como a medianeira. O diabo conseguiu incutir na mente os líderes daquela igreja, deslocando Jesus para um lugar inacessível ao homem e coloca entre o homem e Deus a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós pecadores. Está pedindo a quem? A Maria. Aí tem até o slogan: peça à mãe que o filho atende. Aí, meu irmão, a Bíblia diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador, ele é o redentor, ele é o salvador. Foi ele que morreu. Se Maria estivesse viva neste mundo, ela abominaria o que está sendo colocado diante da humanidade como bênção de mediação para a eternidade, no nome dela. No seu Magnífico, aquele canto que ela fez: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela se alegrava em ter sido salva através do seu Salvador, que era o seu Filho Jesus Cristo, Filho de Deus, do lado segundo o nome do Senhor. Amém, irmãos? É Jesus. Diz a Bíblia aqui, em outra ocasião, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Lá no Apocalipse, no capítulo 5, 9 e 10, tem um canto desta natureza que eu vou ler para você aqui. E cantava um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meu querido, a sua esperança para este mundo de eternidade deve ser colocada em Jesus Cristo, porque Ele é o único Redentor. Amém? Ele foi designado pelo Conselho da Santíssima Trindade para ver este mundo da sua natureza humana, morrer na cruz, pagar o preço do meu e dos seus pecados e nos declarar libertos. Se o Filho vos libertar, disse Ele,
verdadeiramente sereis o quê? Livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Irmão, não há bênção maior para o homem do que o perdão dos seus pecados. Abra sua Bíblia no Salmo 32, verso 1. Não há bênção maior. Ninguém pensa que a bênção maior que Deus dá ao homem é uma casa, um emprego, é um automóvel, é um bom casamento, isso e aquilo. Não, irmão. O maior presente que o homem pode receber de Deus é o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma. Bem-aventurado, diz o salmista no Salmo 32, verso 1: aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Esta é a verdadeira felicidade, é estar em paz com Deus. Vou terminar. Jesus é proeminente, irmãos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Jesus é proeminente porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo disse, escrevendo aos Romanos, no hino de glorificação a Deus pelo seu programa redentor, ele disse, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Tudo começa com Jesus, tudo pertence a ele e tudo converge para ele. Tudo é dele, inclusive a minha vida, a sua vida, a nossa vida, a sua família, o seu negócio, o seu emprego, os seus bens, tudo é dele. Você é apenas mordomo. É uma mensagem que está pendente ainda para entregar à igreja, uma mordomia cristã. Tudo é dele. Você não tem nada neste mundo. Você está usando algo que pertence a Deus. Saiba usar com muita parcimônia, com muito cuidado, com muito respeito, porque é dele. Tudo é dele, diz o texto. E tudo é por ele, quer dizer, tudo se faz de acordo com a sua bondade e a sua misericórdia. O Batista disse em certa ocasião, João Batista disse, ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ninguém. Até onde você chegou neste mundo, a sua posição social, os seus recursos, a sua família, etc, 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 é dádiva do Senhor para você. Administrar. Disse Jó, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para a eternidade. Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Veja o que Paulo diz, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Irmãos, nós dependemos de Cristo mais do que nós pensamos. É por isso que ele diz em certa ocasião, sem mim nada podeis fazer. É Ele que fez todas as coisas. É Ele que mantém todas as coisas. E tudo converge para Ele. Começa com Ele, Ele sustenta todas as coisas e converge para Ele. Ele é o alfa e o ômega. As duas letras, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. O alfa e o ômega. O grego, desculpe. O alfa e o ômega. É Jesus que mantém a sua vida de pé, meu querido. Graciosamente,
É por isso que você tem que andar com o coração voltado para o céu e manifestando a sua gratidão e a sua adoração a Cristo. Não esqueça disso. Ele é proeminente. Ele é o número, é o top. Você deve vir aqui para Ele, viu? Não se iluda. Você não será feliz se você não viver para Cristo, servindo a Cristo, adorando a Cristo, proclamando as grandezas de Cristo, porque afinal de contas estamos aqui, irmãos, para glorificar a Deus e proclamar suas grandezas. Foi Pedro que disse isso. Glória sua que ela seja eleito, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as virtudes de quem? Do pastor da igreja? Não! Do ministério congregacional? Não! Do conjunto A, B ou C? Não! Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem foi que me chamou? Jesus Cristo! Deus te abençoe. Me dê graça. E você, meu querido, possa, a partir dessa mensagem, viver em função de Cristo. Consagre a sua vida a Ele, viu? Creia nele, espere nele, busque a Ele de todo o seu coração. Eu posso garantir pela palavra de Deus que Deus não desprezará a sua oração, a sua súplica, o seu pedido, a sua petição. Não há na Bíblia nenhum registro que alguém que tenha procurado a Jesus de todo o coração não tenha sido bem recebido. Não há. Todos, cegos, aleijados, ricos, homens, mulheres, todos que o procuraram e o encontraram e foram abençoados por ele. Mas, pastor, isso foi há 2000 anos atrás. Mas você está ouvindo a palavra dele, dizendo: olha, ele é proeminente, ele é Deus, ele é o homem perfeito, ele é o Redentor, ele é Senhor do universo, é o Rei, o Senhor da igreja, ele é tudo em todos. Você está ouvindo isso? Creia, meu querido, aceite, receba, porque a Bíblia diz: bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Deus te abençoe. Te dê graça. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e faça uma oração a Cristo nesta noite. Reafirme a sua fé nele. Confesse novamente. Diga: Jesus, eu acredito em ti, Senhor. Jesus, tu sabes que tu és o meu Salvador, o Senhor da minha vida. Renova minhas forças nesta noite. Diga isso a Jesus nesta noite, de todo o seu coração. Que Deus vai te abençoar, como nunca você foi abençoado aqui na face da terra. Amém? Clama a mim, disse ele, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Murilo Pedro está perguntando: Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, tomar sua direção. Louve a Deus nesta noite, de toda a sua alma, porque Ele está conosco aqui nesta noite, está olhando para a sua alma, para o seu coração, e está pondo as suas mãos sobre você nesta noite. Amém? Renovando as suas forças físicas, espirituais. Você vai sair daqui pulando de alegria na presença do Senhor. Senhor, eu sei